Vocês humanos são tão miseráveis, não importa o quanto vocês tentem, isso é tudo o que vocês têm. Que pena. Essas são as palavras de Daki, a Lua Superior 6. E essa é a história dela. Salve fanáticos em Demon Slayer, e se você tá curioso para saber a história da Daki, se inscreva aqui nesse canal. Daki está entre as principais antagonistas de todo o Demon Slayer. Não é exagero dizer que entre os Onis, ela é um dos mais poderosos, ocupando assim o título de Lua Superior. Existem muitos Onis, mas apenas 12 deles conseguiram o título de Lua, e entre esses 12, apenas 6 o de Lua Superior. Ela está na última posição dos Luas Superiores, mas já é uma posição de destaque. Não é qualquer caçador de Oni ou qualquer Hashira que consegue fazer frente a uma Lua Superior. Daki compartilha sua posição de Lua Superior 6 com o seu irmão, Gyutaro. Cada um dos dois tem personalidades diferentes, mas eles são completamente inseparáveis. Daki é extremamente orgulhosa. Ela se diverte brincando com as suas vítimas antes de eliminá-las. Ela não mostra o menor sinal de culpa ou remorso, como a maioria dos Onis. Daki também pensa muito em si mesma e é muito vaidosa, se autoproclamando ter uma beleza irrefutável. Como cortesã, ela tem um lado sedutor, e ela fez esse papel para passar despercebida dentro do distrito do entretenimento. Aquele lugar, assim como o mundo dos Onis, só funciona à noite, e é o território ideal para qualquer Oni, já que à noite ela está livre para caçar sem a luz do sol. Além disso, existe muita luz artificial e as pessoas estão fazendo barulho, estão tocando instrumentos, estão falando alto e estão aglomeradas. Esse clima de festa faz com que vários crimes e barulhos estranhos passem totalmente despercebidos. Em alguns momentos, Daki exibe uma atitude mimada, sem educação, arrogante e egoísta. Ao se instalar no distrito do entretenimento, ela encontrou um lugar perfeito, pois com a sua beleza ela se passava facilmente como cortesã, e na sua forma humana, nem os nossos protagonistas conseguiram detectar que ela era uma Oni. Ela quase enganou o olfato de Tanjiro. E principalmente quando se refere a seu relacionamento com Muzan, ela é extremamente mimada e infantil. Assim como todos os Onis que vivem em família, ela tem uma relação deturpada com seu irmão. Ela parece carinhosa, mas também violenta. Os dois não se largam, mas se odeiam. Estão o tempo todo brigando, mas se amam. Ela está sempre insultando e ridicularizando o seu irmão. E Daki nasceu há muitos anos atrás. O seu nome era Ume, que significa ameixa. E ela nasceu numa área muito pobre de um distrito de entretenimento, onde apenas as prostitutas incapacitadas ou doentes eram enviadas. Apenas as mulheres que não podiam mais trabalhar eram enviadas para esse lugar onde ela nasceu, e elas são mandadas para lá e deixadas para morrer. Sua mãe biológica trabalhava nessa região, tendo dado à luz a Gyutaro, o seu irmão mais velho, alguns anos antes. O pai biológico dos dois irmãos nunca foi mencionado, mas provavelmente foi um dos clientes da sua mãe. Seu irmão notou que a sua mãe era gravemente instável na sua personalidade e muito provavelmente tinha problemas psicológicos. Isso foi desenvolvido graças às condições de vida extremamente difíceis e pobres do distrito onde ela vivia com seus dois filhos. E essa mulher tentou o suicídio e o aborto. Ela também mostrava seus problemas psicológicos ao abusar fisicamente do seu filho. Ao ver que não tinha dinheiro para manter alimentado, ela o forçava a se defender sozinho. Quando Ume, a Daki, nasceu, sua mãe dizia que odiava a cor do seu cabelo e ameaçou que tentaria matá-la. Ela realmente odiava a cor do cabelo de Daki, que na sua forma humana se chamava Ume. E certa vez ela tentou cortar os cabelos da filha. Gyutaro surtou ao ver isso e depois de uma briga eles se separaram. Então na verdade foi Gyutaro que criou Daki como se fosse uma filha, nas suas formas humanas. Eles ainda eram adolescentes. Gyutaro notou que, mesmo quando criança, Ume tinha um rosto incrivelmente bonito. Ela era tão bonita que quando sorria, recebia presentes. E isso deu a esperança para eles que eles pudessem um dia sair da pobreza e levar uma vida melhor. Eles sonhavam em, quem sabe, ser recrutados para trabalhar em bordéis mais prestigiosos do distrito. E assim como esperado, ainda na adolescência, Daki, na sua forma humana, foi selecionada para uma das melhores casas do distrito do entretenimento. Ela começou a receber educação, aprender habilidades e foi alimentada com os melhores banquetes, além de um rigoroso treinamento de como tratar os seus clientes. E logo, o Ume já estava fazendo fortuna, atraindo muitos pretendentes e clientes para o local. Sua beleza era lendária e sua fama atravessou várias regiões.
E ao mesmo tempo, o seu irmão começou a trabalhar como cobrador. Aqueles que não pagavam, era ele que ia atrás. Era ele que buscava o dinheiro daqueles que ficavam devendo. E ele fazia isso muitas vezes à força e na base da violência. No entanto, tudo isso acabou quando Ume arrancou o olho de um samurai. Esse samurai era cliente dela. Porém, esse samurai estava insultando o seu irmão enquanto ele estava fora cobrando dívidas. E ela foi punida. Ela foi punida severamente. Eles amarraram Ume e acenderam o fogo e a queimaram. Depois disso, com o corpo todo queimado, ela foi largada em uma vala. Quando Gyutaro chegou, ela já estava praticamente nos seus momentos finais. Gyutaro pegou sua irmã e começou a carregar. Ela estava extremamente machucada e não conseguia se mover. Seu corpo tinha feridas inacreditáveis. E ele a carregou por toda a cidade buscando ajuda. Por mais que ele buscasse, ele não encontrou ninguém que os ajudasse. Ninguém queria ajudar os dois. Chegou ao ponto de Gyutaro desmaiar de exaustão. E então ele encontrou Doma, que estava na categoria de Lua Superior 6 na época. Ele observava os irmãos e, com pena deles, ofereceu para ajudar os dois. A sua ajuda era transformá-los em Onis. Doma, nessa época, vagava pela região do distrito de entretenimento para devorar geishas. E foi assim que, ao aceitar, ele recebeu o sangue. E ambos se tornaram Onis naquele dia. Como um Oni, Daki continuou seu trabalho. Ela ganhou reputação e fama pela sua beleza e também pela sua crueldade. E ela acabou virando uma lenda no distrito de entretenimento, sendo que ela trocava de casa para casa, mas como ela vivia para sempre, várias gerações já tinham visto ela. E tudo aquilo era uma grande lenda. E assim ela foi mistificada, já que ninguém conseguia entender como poderia existir uma pessoa daquele jeito. Daki se esforçou muito para disfarçar sua identidade como Oni. Ela teve diferentes nomes, mudou a aparência várias vezes e passava muitos perfumes para esconder o seu cheiro de Oni. A cada década, ela mudava de casa. Mesmo assim, algumas lendas se formavam. De uma mulher que inclinava a cabeça para o lado quando estava com raiva. Todas essas lendas eram relacionadas a Daki. Durante essas décadas que ela estava trabalhando no distrito do entretenimento, ela lutou e derrotou 7 caçadores de Oni nível Hashira. Já na casa Kyogoku, ela se tornou a principal fonte de sucesso. Apesar disso, sua natureza cruel tornou-se evidente para a maioria dos funcionários, e todos tinham muito medo dela. Sua reputação violenta fez com que várias garotas fugissem do local. Algumas tiraram até a própria vida. 2 dias antes de Tanjiro, Uzui e companhia chegarem no distrito do entretenimento, Daki foi confrontada pelo gerente da casa onde ela trabalhava. Ele estava reclamando que ela estava tratando as outras meninas com um comportamento abusivo. Quando a esposa do gerente, a anfitriã, disse que sabia do passado de Daki, ela a levou acima da casa, zombou dela e a soltou lá de cima. Ficou parecendo que ela mesma havia pulado. Quando ela voltou ao seu quarto, ela encontrou Muzan. Ela se curvou e ouviu os elogios do seu mestre. Ele advertiu que ela estava sendo descuidada e também disse que tinha grandes esperanças nela e no seu potencial como Oni. Daki é abraçada por Muzan, enquanto ele diz para ela que é muito importante que ela encontre e derrote Nezuko, um Oni que ele transformou, porém saiu do seu controle. A habilidade de Daki de se tornar humana e se esconder no meio dos humanos é invejável para a maioria dos Onis. Ela conseguiu passar de frente Uzui sem ser notada. E quando ela estava usando os seus poderes para interrogar Makio, uma das esposas de Uzui, ela foi sentida por Inosuke. E aí, ela acabou fugindo. Daki apareceu atrás de Zenitsu, exigindo saber o que ele estava fazendo no quarto de outra pessoa. E Zenitsu automaticamente detectou que ela era uma Oni, provavelmente por causa da distância e por causa da sede de sangue. Sua crueldade e agressividade são incontroláveis. Ela jogou sua raiva em cima de 2 garotas que tentaram defender Zenitsu, e ela também insultou uma garota que não limpava o quarto o suficiente. Sua raiva cresceu quando Zenitsu agarrou o seu pulso, na tentativa de pará-la. Daki atingiu Zenitsu através de várias paredes, mas quando o mestre da casa pediu, ela parou. Pediu desculpas a ele e ordenou que as feridas de Zenitsu fossem tratadas. Afinal, ela queria continuar seguindo o seu papel e devorando os seus humanos sem grandes problemas. Então Daki apareceu atrás de uma mulher chamada Koinatsu e ela tentou prendê-la e devorá-la. Mas então quem a encontrou foi Tanjiro. Esse ordenou que ela soltasse a mulher e isso deixou ela completamente irritada. Ela o atingiu com as suas faixas e o elogiou por ter sobrevivido. Ela também elogiou os olhos de Tanjiro,
dizendo que é a única coisa bonita em seu corpo. Ela disse que tinha o desejo de comê-los. Os dois lutaram no ar. Tanjiro estava com o corpo cansado, ainda por não ter conseguido dominar completamente a respiração do sol. Enquanto isso, Inosuke, Uzui e Zenitsu estão no subsolo, libertando várias mulheres que haviam sido presas pelas faixas de Daki. Essas faixas ficam numa caverna subterrânea, muito profundo no chão, um local perfeito para esconder esse tipo de coisa. Ao saírem de lá, eles vão diretamente para onde Tanjiro está lutando com Daki. As faixas de Daki entram nela e ela muda de forma. Seu cabelo muda de cor e ela fica ainda mais poderosa. Ela dispara um golpe com as faixas que destrói várias casas e, consequentemente, pessoas que estão nelas e faz um profundo ferimento em Tanjiro. É aí então que Tanjiro aparece atrás de Daki, em um nível diferente. Agora seus olhos estão cheios de sangue. Ele agarra sua perna e a ataca. E nas suas memórias começam a aparecer um outro espadachim. Ela entende que aquelas memórias não são dela, e sim do sangue de Muzan, que há muito tempo viu um espadachim semelhante, com brincos de Hanafuda e uma marca na testa. O outro espadachim era um pouco diferente. Mesmo assim, as semelhanças ativaram as memórias. Aquilo avisava que havia perigo diante dela. Daki faz aquele mesmo discurso de todos os Onis, dizendo que eles não se machucam, eles não envelhecem, não ficam feios, não precisam de dinheiro para comer e podem fazer tudo aquilo que quiserem. E a diferença de forças entre Tanjiro e Daki vai ficando cada vez maior. Afinal, Tanjiro está ferido e é humano, e Daki continua se regenerando. Mas mesmo assim, nosso protagonista fez vários ataques violentíssimos à Lua Superior 6. Até o ponto de conseguir encostar a lâmina nela, mas ela deixou seu pescoço maleável como um tecido, ficando extremamente difícil de cortar. Quando Tanjiro parece estar com vantagem na luta, ele cai no chão e começa a tossir sangue. Vendo isso, Daki comenta como os humanos são fracos. E aí aparece Nezuko, que chega dando violentos golpes em Daki, e as duas começam a lutar. Daki percebe que essa é exatamente a Oni que Muzan mandou que ela eliminasse. E mesmo Nezuko sendo cortada várias vezes, ela mostra uma regeneração de nível Lua Superior, o que impressiona Daki. Então o corpo de Nezuko se transforma. Ela quebra o bambu que está na sua boca e nasce um pequeno chifre do lado direito de sua testa. Seu corpo também fica coberto por tatuagens que se parecem folhas. Durante a luta, o sangue de Nezuko cai em cima de Daki e ela é incendiada, fazendo-a gritar de dor. Daki está em chamas novamente. E aí então que Nezuko cai dentro de uma casa e ela está sem o bambu, então ela vê humanos. Sua fome aumenta e agora ela é uma poderosa Oni nível Lua Superior. Há humanos de frente dela e ela está babando, faminta. Tanjiro tenta desesperadamente fazer com que sua irmã não coma humanos. E Daki, toda queimada, invade o local onde eles estão. A regeneração da Lua Superior 6 foi muito prejudicada com as chamas de Nezuko, e ela não está conseguindo se regenerar. Uzui chega e corta Daki, fazendo com que a cabeça dela caia em seu colo. Mas a Oni simplesmente não morre, pois esse não é o seu ponto fraco. Daki grita e, como uma criança mimada, ela não aceita que isso tenha acontecido. É aí então que Daki chama seu irmão mais velho, Gyutaro, para lutar ao seu lado. Ele sai de dentro do corpo dela. Gyutaro luta usando veneno, e quem ele toca, além de ficar ferido, também fica severamente envenenado. Essa é a sua principal habilidade. Uzui trava uma dura batalha com os irmãos. Zenitsu, Inosuke, Tanjiro e Uzui lutam contra os dois irmãos Onis. À medida que a batalha continua, Daki e Gyutaro tentam encurralar os caçadores de Onis. Eles entendem então que precisam cortar os dois irmãos ao mesmo tempo. Se os dois perderem a cabeça, o Oni será derrotado. Inosuke vai atrás de Daki, mas é ferido brutalmente pela lâmina envenenada de Gyutaro. Depois de uma intensa luta, o dia está quase nascendo, mas os caçadores de Onis conseguem finalmente fazer um ataque combinado e derrotar os dois irmãos. A cabeça de Daki cai de frente à cabeça de Gyutaro, e os dois irmãos começam a brigar, culpando um ao outro e se insultando. Triste com a briga dos irmãos, Tanjiro entra no meio e diz que eles não deveriam brigar. Pede para que os dois tentem se dar bem, já que afinal eles só tinham um ao outro no mundo. Daki começou a chorar, se lamentando porque não queria morrer, e ela começou a se desintegrar. E nesse momento também Gyutaro começou a se lembrar da sua vida antes de se tornar Oni. E no Limbo, que é praticamente um mundo paralelo, para onde possivelmente vão as almas dos Onis, ele vê Daki na forma de Ume, perguntando se ele levaria ela junto com ele. Então, os irmãos partem para a vida pós-morte. Gyutaro carregando Daki nas costas, como fazia antes quando eles eram humanos. E assim, os dois ex-humanos derrotados partem finalmente para o seu descanso. Essa foi a história completa de Daki, a Lua Superior 6.
Se você gosta de histórias de personagens, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.